Olá, queridos seguidores, bem-vindos ao programa Prova de Balas. Aqui discutiremos assuntos relacionados a trabalhos policiais e a segurança de uma maneira geral. Eu sou Marcelo Barroso e o episódio de hoje é Escolta. Muito bem. Como sempre, eu faço uma relação de algumas perguntas para a gente conseguir dissertar um pouco a respeito do assunto do dia. No caso, hoje é escolta. E basicamente vamos começar com a pergunta que é: o que é escolta? Bom, primeiro eu vou dizer o que não é escolta, para a gente poder ter uma noção. Escolta nunca é o trabalho de um homem só, de um agente só, seja ele armado ou não. Tá? O trabalho de escolta ele requer, para ser bem feito, para ser da maneira correta, pelo menos 3 homens. E a escolta é o trabalho de proteção de mercadorias ou pessoas, seja celebridades, autoridades, enfim, empresários, trabalho nessa linha. Se você faz o trabalho de escolta, você já sabe então que no mínimo são 3 pessoas, tá? E que um trabalho de escolta sozinho ou de segurança sozinho está errado, é perigoso e, bom, enfim, as consequências todos vocês sabem quais podem ser, tá? Vamos lá. As pessoas confundem o trabalho de escolta, sim, conforme eu já tinha falado, O trabalho de escolta basicamente é de proteção, seja proteção de patrimônio ou proteção de pessoas. Tá? E é muito confundido. Por quê? Porque um trabalho de escolta bem feito, ele requer mais habilidade, ele requer mais conhecimento e, obviamente, para quem paga por esse serviço, necessariamente ele tem que pagar mais. Não é aquela coisa de pagar uma ninharia para o policial ou segurança ficar sozinho num posto de gasolina ou servir simplesmente de motorista para ele e achar que com isso ele tem um serviço de escolta. Não tem. Não tem, isso aí é uma ilusão. Tá? Quem trabalha dessa forma sozinho não está nem fazendo o trabalho direito e ainda está expondo a sua vida e a vida da pessoa com quem você está trabalhando a risco. Então, esquece isso. Se você faz esse tipo de trabalho sozinho, eu vou logo te adiantando. 2 são um não é ninguém. É importante você analisar. Eu sei da necessidade de muita gente tem, muito colega tem aí, seja policial, seja segurança, de levar um dinheiro para dentro de casa, porém, se você está fazendo um trabalho de escolta dessa forma, você pode ter certeza que você está fazendo um trabalho muito errado, tá? De maneira muito equivocada, e não é dessa forma que deve ser feito. Eu garanto a você que você pode ganhar um bom dinheiro, mas trabalhando da maneira correta. Dessa forma, eventualmente, pode acontecer um problema muito mais sério com você e, enfim, não ter valido a pena esse dinheiro que você ganhou. Tá? É um trabalho bem feito, é feito de maneira técnica, de maneira profissional, e eu vou conversar com vocês sobre isso. Vamos lá, qual é a diferença entre escolta e segurança? Bom, veja bem, o trabalho de segurança, ele basicamente é um trabalho estático, vamos dizer assim, ele é um trabalho em estabelecimentos, em casas, é um trabalho que não tem a movimentação, o deslocamento propriamente dito, como é o trabalho da escolta. E o trabalho da escolta já tem alguns detalhes diferentes, principalmente no que se trata a respeito de deslocamento. O trabalho de escolta, em regra, você se desloca em veículos automotores, seja carros, seja moto, e há o acompanhamento do escoltado de perto pela equipe. A gente tem exemplos aí de escoltas de presidente da República, de governadores, prefeitos, de algumas cidades, e de empresários também. Tá? E o que difere basicamente em relação ao trabalho de segurança, que é aquela coisa estática,
E o trabalho de escolta é isso, principalmente o movimento e o deslocamento das equipes junto ao escoltado, tá ok? Por que a escolta é importante? Bom, isso aí é praticamente autoexplicativo. Porque se alguém, né, seja empresário, principalmente autoridade, né, temem ou são sujeitas ou estão sujeitas a qualquer tipo de agressão física, verbal, né, o trabalho da escolta ele é importante. Em que sentido? Principalmente de manter a integridade física do escoltado. Tá? Não é um trabalho simples, é um trabalho que requer muita técnica, e o que eu tenho visto em regra, né, em muitos lugares, em muitos casos, não são trabalhos de escolta. Eu vejo, e eu comento isso muitas vezes, que às vezes o empresário está cercado de seguranças e, na verdade, pessoas que não têm técnica nenhuma para protegê-lo. Então, ele não tem uma escolta em volta dele, ele tem talvez um bando armado, né, que não sabe como agir no caso de qualquer problema que tenha. Imagina, um cara está cercado de 5, 6, 7 homens, todo mundo armado, uma suposição, tem algum evento, algum atentado, alguma coisa do tipo, vai ser um bando armado dando tiro para tudo quanto é lado. Tá? E isso é até mais perigoso do que um eventual atentado propriamente dito, onde você tem que proteger a pessoa, você vai estar colocando a ela e a quem está no entorno em muito mais risco. Então é importante, principalmente, você visualizar que a escolta é um trabalho detalhado, é um trabalho minucioso, é um trabalho extremamente técnico e profissional. Tá? Se você faz um trabalho, abre aspas, que não de escolta, que não tenha toda essa técnica, essa sutileza, essa fineza, né, do trabalho em si, você não está fazendo trabalho de escolta, você está trabalhando de qualquer forma lá, armado muitas das vezes, e colocando a tua vida e a vida do teu escoltado em risco, e de quem está em volta também, né? E é muito, muito importante a gente perceber que a responsabilidade é toda tua. É toda tua. Qualquer intercorrência, qualquer coisa equivocada, errada que acontecer, você está numa situação muito ruim para poder responder depois. Porque, veja bem, no caso de um tiro que você dê, caso seja necessário, e isso vocês vão ver mais à frente, que a última coisa que um profissional de escolta faz é atirar, mas caso seja necessário, numa hipótese mais à frente, lembre que o teu tiro vai com o teu nome, a tua matrícula junto, ou RG, né, no caso dos colegas da Polícia Militar. Então é bom a gente analisar e principalmente se profissionalizar em relação a esse tipo de trabalho. Tá? Por que investir tempo e dinheiro nisso? E é uma questão interessante, porque muitas das vezes o colega, principalmente os que já são policiais, os que já são seguranças, acham que pelo simples fato de ser policial, né, ou ter feito um trabalho de um curso de segurança, o capacita para fazer uma escolta, e isso não é bem verdade. O trabalho da escolta, como eu havia falado, é um trabalho muito detalhado. É um trabalho que requer precursora, análise de ambiente, formação de como você coloca os veículos numa escolta, enfim. É um trabalho muito detalhado, por exemplo, os hábitos do teu escoltado, o que ele faz, quem ele é, principalmente, né? Exemplo, de repente a pessoa que você escolta é um líder religioso, né? E, enfim, religião é uma coisa que mexe muito com a fé das pessoas, com a intimidade, com o interior das pessoas, e de repente essa pessoa causa desagrado em outras que não seguem essa religião, enfim. Então é bom a gente analisar que tipo
de escoltado, você vai fazer o trabalho, vai fazer o trabalho de escolta, né? Os hábitos que ele tem, se são hábitos regulares, se não são, enfim, tudo isso é importante para você saber como fazer, como agir e como deve trabalhar. Não é simplesmente, como eu já falei, ter uma arma na cintura e eu sou o segurança, eu sou o escolta e estou fazendo. Não, não é assim, né? Você tem que ter um posicionamento específico, por exemplo, no deslocamento do teu escoltado do carro até a casa dele, do carro até um prédio, do carro até o aeroporto, como se comportar, como você analisar o ambiente. Então, esses detalhes são importantes. Tá? Não é simplesmente aquela coisa de estou com uma arma na cintura, sou policial e eu sei tudo. Não, não sabe. E é justamente por isso que eu quero ensinar você a se preservar e a fazer o seu trabalho bem feito. Porque você pode ter certeza, um profissional de escolta, técnico, que sabe o que está fazendo, ganha muito dinheiro, porque ele torna-se referência. Tanto ele quanto a equipe que ele venha eventualmente a comandar, ou a formar, enfim, ou equipes, né? Podem ser mais de uma. Por isso que logo no início, por que investir tempo e dinheiro nisso? Porque é importante. O teu dinheiro investido vai retornar para você de maneira maior, melhor, mais forte. Vamos lá. Quais as vantagens de se ter um treinamento escolta? Como é a vantagem de ter qualquer treinamento? Só que quem faz escolta, né, quem trabalha especificamente em escolta, o treinamento, ele pode fazer a diferença entre viver e morrer. Entre estar vivo ou morto, entre estar preso ou não. Tem isso ainda, né? Porque, lamentavelmente, a gente tem uma legislação que não beneficia muito o policial ou agente de segurança de uma maneira geral nesse sentido. Então, quanto mais técnico, quanto mais detalhado esse trabalho for feito, quanto mais detalhes, né, e de conhecimento, principalmente, esse profissional adquirir, o trabalho dele vai ser facilitado de maneira exponencial e, obviamente, a segurança também, de maneira exponencial, vai ser muito melhor feita. Tá? Não é simplesmente, como eu já falei, ter uma arma na cintura, eu sou polícia, eu sei tudo. Não faça isso. A gente tem que buscar o conhecimento sempre. Eu já sou da Polícia Penal há 22 anos, vai fazer agora. Há 19 trabalhando em escolta de presos, né? Transporte, escolta de presos, no Serviço de Operações Especiais. E ainda assim, eu acho que não sei tudo. Estou aprendendo ainda e muitas coisas eu vou continuar aprendendo e buscar conhecimento. E todo conhecimento que eu conseguir, que eu adquiri, obviamente vou passar para vocês. Tá? O que vale mais? Fazer uma escolta ou uma segurança comum? Né? Ou um RAIS, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o RAIS. É uma questão que a gente tem que debater, levantar pelo seguinte: quando você tem uma equipe de escolta que é bem treinada, e obviamente uma equipe bem treinada passa a ser referência, porque nesse meio o trabalho bem feito ele é passado, ele se torna divulgado, disseminado praticamente pelo boca a boca. Você faz uma segurança de uma determinada empresa ou empresário, ou enfim, celebridade, e eles mesmos vão passar, olha, tem uma equipe de segurança muito boa, procura fulano de tal, e fulano de tal sabe o que está fazendo, é uma equipe extremamente profissional, porque profissionalismo é o diferencial em qualquer lugar, tá? Seja na escolta, seja em qualquer outro trabalho. Se você faz o trabalho de maneira profissional, com seriedade, você pode ter certeza absoluta de que isso vai te render frutos. Tá? Você vai ser referência, você vai ter o teu nome conhecido e automaticamente, com o teu nome conhecido e você sendo referência, vai ter procura e, obviamente, mais dinheiro. Eu posso garantir para vocês que um trabalho de escolta bem feito, um agente de escolta bem trabalhado, bem
bem treinado, ele consegue agregar o orçamento dele pelo menos R$ 3.000 por mês. R$ 3.000. Isso aí eu vou te falar que não é trabalhando tanto assim não. Tá ok? Eu acredito que R$ 3.000 no orçamento de quem trabalha em segurança, pô, é um bom dinheiro. Faz uma diferença boa, né? Todo mês para você ter uma vida um pouco mais confortável. Agora, para você ser referência também, você tem que fazer a diferença. Você tem que estudar, você tem que investir. Não tem jeito, né? Você não vai conseguir um bom retorno financeiro simplesmente sem fazer investimento nenhum. Tá ok? E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, investir, principalmente no conhecimento, nas técnicas, nas táticas, para poder melhorar isso. Eu vejo aí, por exemplo, em muitos cursos que eu vejo na web, enfim, em empresas de segurança, algumas coisas que para mim são um pouco assustadoras, no sentido de que o profissional que está ali daquela forma, trabalhando daquele jeito, treinado daquele jeito, está sendo treinado com técnicas antigas e perigosamente colocando a vida dele em risco. Um exemplo, eu não sei se eu falei disso em algum vídeo mais lá atrás, devo ter falado, não lembro agora. Né, aquela coisa de você tá num carro fazendo escolta, tem um ataque à frente. A pessoa desembarca do carro e se abriga atrás da porta do carro. Gente, olha só. Isso aí na década de 70 e 80 poderia até funcionar. Hoje em dia já não funciona mais. Sabe por quê? Porque é exemplo do Rio de Janeiro. Né? A criminalidade anda com arma de guerra. Fuzis de grosso calibre que furam a porta de um carro igual uma folha de papel. Ou seja, o cara é treinado, né, ou na academia de polícia ou empresa de segurança a desembarcar e parar atrás da porta de um carro. O que um tiro de fuzil vai fazer com aquela porta do carro? Vai atravessar e, consequentemente, vai atingir o combatente que está ali atrás. Ou seja, esse tipo de técnica é uma técnica antiga e que não funciona mais para a realidade de hoje em dia. Então a gente tem que adaptar técnicas, adaptar táticas e procedimentos de acordo com a mudança dos tempos. E é isso justamente que eu quero ensinar para vocês. O que essa mudança trouxe e o que essa mudança trouxe também, traz nas táticas de combate contra o crime organizado. Ou sequestro, ou roubo, enfim. Basicamente, contra o criminoso, que a cada dia que passa está melhor equipado, e cabe a gente que de repente não tem o equipamento tão bom para fazer uma segurança, uma escolta, tem pelo menos a técnica e o conhecimento tático para poder repelir um tipo de agressão como essa. Obviamente, aumentando a tua tática, a tua técnica, o teu modo de trabalhar numa escolta, aumenta exponencialmente a probabilidade de você sair vivo de um confronto, ou que você faça de maneira mais eficiente a segurança do teu escoltado. Obviamente a gente não deseja e nem quer que um evento, um episódio como esse aconteça. Porém, se não houver essa possibilidade, com certeza o escoltado não contrataria uma equipe de segurança. Então vale a pena a gente pensar em melhorar as técnicas, as táticas e principalmente a eficiência do teu trabalho. Tá? Esse exemplo aí de se abrigar atrás da porta do carro é só um dos muitos outros exemplos que a gente tem e vê que é ensinado de uma maneira extremamente errada. Tá? Esse tipo de procedimento não serve mesmo para a criminalidade de hoje. Tá? Se você desembarcar de um carro e se abrigar atrás da porta de um carro contra um combatente que está de fuzil, muito provavelmente você vai ser baleado. E um tiro de fuzil, quem é da área de segurança sabe o que faz. É um estrago muito grande, muito pouco provável de você sobreviver a um ataque desse. Então vale a pena a gente, mais uma vez, pensar, repensar e investir
no teu trabalho, nas tuas técnicas e nas tuas táticas. Eu faço isso já escolta há 19 anos, só escolta. Dentro da polícia já estou há 22, vai fazer agora, e só em escolta há 19 anos. Então eu vejo que muita coisa que era usada lá atrás, lá no passado, para hoje já não serve mais. Por tudo isso que eu já falei, né? No passado, os criminosos agiam de uma forma, tinham um equipamento diferente, e hoje agem de outra forma e tem um equipamento muito mais moderno e muito mais pesado. Não vou entrar em questões por que tem, por que não tem, enfim, isso aí não cabe a mim falar. O que cabe a mim falar é justamente o que eu posso fazer, o que eu posso te ensinar para você, no caso de se deparar com uma situação dessa, voltar vivo para tua casa. Voltar vivo para tua casa e proteger teu escoltado e fazer muito bem o teu trabalho. Nesses anos todos que eu trabalho em escolta, minhas equipes sempre voltaram inteiras para casa. E quando eu falo inteira, é inteira, física e moralmente, né? Sem problema algum. Porque a gente tem que se preocupar, obviamente, em voltar inteiros para casa, tá? E sem estar respondendo nenhum problema, nenhum tipo de inquérito, enfim. Tudo isso que a gente já sabe que acontece. Tá? Então vamos refletir sobre isso e pensar no quanto você sabe realmente sobre escolta. Será que você está bem preparado para fazer isso? Não sei, eu acredito que a grande maioria que faz o trabalho de escolta não está bem preparado. E é por isso que eu quero ajudar vocês, eu quero treinar vocês, e eu quero passar um pouco desse conhecimento todo, dessa bagagem que eu tenho, para você poder fazer um trabalho realmente bem feito. Tá? Não é um trabalho que a gente fala aqui de orelhada, de qualquer jeito, e trabalhar como profissional e não como um bando armado. Porque, infelizmente, em regra, é isso que acontece. Eu vejo aí equipes de segurança que trabalham como um bando armado, e é uma coisa realmente assustadora. Tá? O que eu vejo aí, cada aberração que dá medo. E muitas das vezes o empresário que está sendo escoltado acha que está realmente seguro com aquela equipe ali. Mal sabe ele que muitas das vezes o profissional que está ali, por achar que é a polícia e saber tudo, não é bem assim. O trabalho de polícia na rua é uma coisa e o trabalho de escolta é outro, completamente diferente. Tá? Completamente diferente. Um exemplo, tá? Só um exemplo bobo. Quer distrair uma equipe de escolta, tá? Bota uma mulher muito bonita, muito atraente, para ficar flertando com alguém da equipe, né? E, enfim, o cara vai se distrair, vai ficar de bate-papo, coisa e tal, pronto, acabou. Já está uma falha na segurança aí. E não pense você que o inimigo não pensa nisso, não. O inimigo pensa nisso, tá? Ele sabe das nossas fraquezas e ele vai tentar jogar justamente em cima delas, tá ok? Cara que, por exemplo, também outro exemplo, está fazendo escolta, está guardando o empresário, o escoltado dele de alguma forma, e alguém chega para ele, você quer um lanchinho, quer um cafezinho, quer alguma coisa e tal, e você não sabe o que colocam ali para deixar você, de repente, sonolento, né, ou te colocar realmente para dormir, ou até te matar para esperar o alvo, no caso o teu escoltado, chegar. Isso aí parece bobagem, parece coisa de filme, mas não é não. Acontece e a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Eu costumo falar, e quem me conhece sabe que eu falo isso há muitos anos, que o neurótico ele vive mais tempo. Nem sempre vive bem, mas ele vive mais tempo. Então, o trabalho da escolta, né, o profissional da área de escolta, ele tem que ter um pouco dessa, abre aspas, neurose também. Tá? Porque o inimigo, né, a pessoa que quer fazer o mal, ela está pensando ali 24 horas por dia em como ele vai te pegar no contrapé. E se você estiver bem preparado, bem treinado, até com isso, não é só táticas e técnicas de você se abrigar num tiroteio e tudo mais, é ensinar mesmo aquela maldade, aquele detalhezinho que só com os anos, né,
com a experiência a gente adquire, a gente sabe, a gente faz, a gente vê, a gente começa a perceber, né? Isso aí não se ensina em escola nenhuma, mas você começa a ter aquele feeling, aquela coisa do detalhe, de atentar, né? É um comportamento diferente nas pessoas que estão ali, por exemplo, para ver um artista passar, um cantor, né? Você muitas das vezes observa que algumas pessoas têm um comportamento diferente. Vou citar um exemplo, no caso do atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, né? No qual ele estava próximo do carro e as pessoas em volta batendo palma, felizes, sorridentes, e justamente o cara que atirou contra ele estava com uma expressão extremamente séria. Era o único que estava sério. Quem quiser pesquisar, dá uma olhada no Google aí, pesquisa fotos do atentado em relação a isso, e você vai ver que o cara que atirou, ele estava com uma aparência muito séria. E o segurança do presidente que pegou ele, atentou para esse detalhe, que ele estava sério. Mesmo assim, o Ronald Reagan foi baleado. Obviamente não morreu, né? Não por conta desse atentado, mas enfim, ele foi o cara o agressor, né? Quem atirou, foi mobilizado imediatamente pela equipe de segurança do presidente. E esse cara que pegou, né, esse atirador, ele saiu depois do serviço secreto que faz a segurança do presidente dos Estados Unidos, montou uma empresa de segurança nos Estados Unidos e ficou milionário, justamente por conta desse evento, no qual ele conseguiu imobilizar a pessoa que atirou contra o presidente dos Estados Unidos, né? E não é o primeiro presidente americano que sofre um atentado contra a vida. Teve outros, e inclusive com sucesso, né? O Abraham Lincoln foi assassinado, o John Kennedy foi assassinado, e mais recentemente, até aqui no Brasil mesmo, houve um atentado contra a vida do agora presidente, na época candidato Jair Bolsonaro, onde a equipe de segurança também, de maneira muito eficiente, conseguiu dominar e prender o agressor, no caso Adélio Bispo dos Santos. Não conseguiu impedir que o candidato, à época candidato, né, tomasse uma facada. Foi lamentável, um episódio triste, né, para todos nós, para a democracia principalmente, mas que de maneira muito eficiente conseguiu mobilizar o cara. E é bom a gente sempre lembrar disso. Um trabalho de escolta só bem feito nunca vai aparecer na mídia. Só vai aparecer na mídia, nas redes sociais, televisão, enfim, quando a escolta falha, quando o trabalho da escolta não é feito com tanta eficiência, ou quando acontece alguma falha, algum erro. Eu não sei se foi o caso do atentado contra o Jair Bolsonaro, até porque dentro daquele ambiente ali, né, multidão, enfim, eu tenho certeza que a equipe de escolta dele fez o melhor possível, porque é praticamente impossível você impedir que alguém seja atingido, enfim, no meio de uma multidão. E o político normalmente anda no meio das multidões. E é muito difícil para o trabalho do escolta fazer, né, essa segurança, esse perímetro, essa defesa em torno desse candidato, porque o candidato ele quer estar em contato com o povo, e, enfim, é difícil. Eu elogio muito, dou parabéns a essa equipe que fez esse trabalho em relação à segurança do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que eles foram muito rápidos e eficientes. Tá? Mesmo com tudo contra eles, eles ainda assim conseguiram impedir um assassinato e conseguiram prender o responsável. Mas, como eu falei, o trabalho de escolta só aparece na TV, só tem destaque na mídia quando ele é mal feito ou quando acontece alguma falha nesse tipo de segurança. Então, gente, vamos pensar direitinho, vamos tentar aprimorar nossas técnicas, nosso conhecimento, principalmente, e vamos trabalhar com escolta, e vamos ganhar dinheiro com escolta.
eu garanto a você uma coisa: você consegue, no mínimo, R$ 3.000 a mais no teu orçamento se você estiver bem treinado para fazer um trabalho de escolta. Tá legal? Gente, deixar aqui um abraço para vocês. Pedir, caso você tenha curtido, dá um like aí, me segue, dá uma força, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.